Diniz balança no cargo. Vojvoda no Vasco. Situação envolvendo reforços. Diretoria totalmente perdida. O Admar Lopes já há uma semana na Europa. A gente não está vendo resultados da ida do Admar à Europa. Situação aí gravíssima com relação ao Felipe no departamento de futebol do Vasco da Gama e o Pedro Paulo de mãos atadas, com muita covardia, com muita omissão, sem fazer rigorosamente nada. Eu peço a você que está descontente, porque a gente também vai falar do vexame de ontem, lá em Alagoas, contra o CSA, equipe da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Você que está descontente, eu peço a você para se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Deus abençoe sua vida. Pessoal, os comandantes do Vasco, comandantes entre aspas, estão perdidos. Ontem a gente viu um show de horrores lá em Alagoas. O Vasco não conseguiu fazer gols numa equipe de Série C, que está brigando para não ser rebaixado para a Série D. E a situação é a seguinte: o Pedro Paulo gastou rios e rios de dinheiro. Foram 100 milhões de reais gastos com contratações sem pé e sem cabeça, cujas quais não acrescenta nada ao Vasco da Gama. Hoje a gente tomou conhecimento, o Vasco está tentando emprestar alguns jogadores, mas nenhuma equipe quer. Ninguém quer Jean David, ninguém quer Esforza. Alguns jogadores aí que foram superfaturados, como Lloyd Augusto, como Garré, o próprio Nuno, que é bom jogador sim, mas que o Vasco pagou 3,5 milhões de euros. Hoje o Vasco da Gama não tem dinheiro para contratar. O Admar Lopes está na Europa se arrastando, mas se arrastando muito para tentar contratar. O Vasco com o Pires na mão. A gente toma conhecimento que o Felipe está vetando um monte de contratação no Vasco. Um monte de contratação está sendo vetada pelo Felipe. Depois de um ano, gente. Depois de um ano aí, o Felipe e o Pedrinho no departamento de futebol sem resultado, as coisas têm que mudar. O Felipe já era para ter saído, não tem essa de ser amigo aí do Pedro Paulo. Já era para ter saído. E, cara, o cara ficar segurando, porra, o jogador é oferecido, o cara não quer o jogador aqui no Vasco, então fica muito difícil, cara, fica muito difícil. O Vasco está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, muito difícil. A gente falou aqui, logo quando o Diniz foi contratado, que se não desse ovos para o Diniz não ia conseguir fazer omelete. O Diniz, os trabalhos que ele teve sucesso foram em equipes que tinham técnica, jogadores qualificados, tá?
O Diniz está perdidaço no comando técnico do Vasco, perdido. Faz substituições erradas. Cara, o cara não usa a base e o resultado está aí. Desde que o Vasco voltou da paralisação do Mundial, o Vasco não venceu. O Vasco perdeu de 2-0 para o Botafogo. Tomamos uma goleada para o Independente Del Valle de 4. Empatamos com o Grêmio 1-1. Empatamos com o Independente Del Valle. Empatamos com o Internacional. Empatamos com o CSA. O Vasco vem de 4 empates. Cara, e assim, o Fernando Diniz, independentemente do time ser fraco, o Fernando Diniz está perdido. Situação de João Vitor. E não tem essa, mas que não tem jogador, porra. Entendeu? O Vasco tem um jogador, Luiz Gustavo, que joga na Seleção Brasileira Sub-20, o Luiz Gustavo, que não é posto para poder jogar aí. Então, foi o que a gente falava. Ó, se não der os reforços para o Fernando Diniz vai balançar nos próximos 5 jogos. Já está balançando. Já tem gente internamente que está pedindo a saída do Fernando Diniz. O Fernando Diniz também, porra, tá difícil. Tá difícil. O Fernando Diniz, porra, essa de João Vitor no Vasco, essa situação de jogo após jogo, ficar com o Hugo Moura na zaga. Ontem ele teve medo de perder a partida. Ele teve medo de perder a partida. Ele tirou o Ryan no final do jogo para colocar o Lucas Freitas, porque o João Vitor tinha sido expulso. O cara morre com 2 volantes, cara, em campo. Tá difícil. Muito se falando aí da possibilidade de contratar o Vojvoda, porque o Vojvoda é um cara que trabalha com a base, o Vojvoda é um cara que pega jogador ruim e consegue transformar esses jogadores aí. Então, meu amigo, que seja dessa forma. Porque não adianta vocês trocarem um treinador aí e o Vasco, né, com o Felipe, irresponsável, Pedro Paulo que não bate, não bota a cara. Irmão, se a gente pegar aí o Lloyd e o Carrel, os dois juntos, é R$1 milhão. O Vasco está sem dinheiro para contratar, porque essa diretoria de merda fez 15 contratações que só tira o Nuno. Só tira o Nuno. Dinheiro tinha para contratar. Agora, o Fernando Diniz está com prazo de validade. Agora vem um jogo contra o Mirassol. Se o Vasco não ganhar do Fortaleza, perdão, se não ganhar do CSA em São Januário, foi eliminado da Copa do Brasil, vai ficar insustentável essa situação do Fernando Diniz, que ganha R$1.300.000 por mês, certo? É uma situação muito, muito grave. Muito grave. O Felipe Vetaz, contratações aí, por interesses próprios, o Pedro Paulo não tomar atitude, tá? E o Fernando Diniz, pô, peitar a torcida, colocando, pô, João Vitor, é brincadeira. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.